Boa noite, bem-vindo ao Conversa Aberta. Estamos no plenário da Câmara do Joinville. Toda segunda-feira, depois da sessão, você se junta a mim, o Eduardo Lima, e aos nossos convidados para refletir sobre política e de que forma ela pode mudar as nossas vidas. Recebemos hoje o promotor da Infância e Juventude, Dr. Sérgio Ricardo Justin, e também com a gente a assistente social do CASEP de Joinville, Andréia da Silva Leite Silveira. Jovens infratores de 16 anos estão prontos para ir para a cadeia? Parte dos deputados federais e a maioria dos brasileiros acreditam que sim. Do outro lado, estudiosos e até a ONU afirmam que diminuir a maioridade penal poderia aumentar a violência e reforçar o racismo no Brasil. Dá para culpar os jovens pela violência? Como o resto do mundo encara isso? E como Joinville trata os menores infratores? Pode chegar. A conversa sobre a redução da maioridade penal está aberta. Vamos abrir a conversa para as ruas agora. Você aí é contra ou a favor da redução da maioridade penal? E eu, na minha profissão, lido com o povo e eu sei que uma pessoa de menos de 18 anos não é capaz de responder pelos seus atos. A lei já diz isso. Então, assim, eu acho que o menor que faz um crime já é uma vítima. Calcule você sendo uma mãe de um menor desse. Você gostaria que teu filho estivesse preso? Claro que não. Então acho que a gente tem que realmente recolher, ir junto, ajudar. Não sou a favor. Não sou a favor. Valdinei, você é contra ou a favor da redução da maioridade penal? O de menor tem que pagar, né? Pelos atos que faz, né? Tipo, eu morava em uma cidade muito violenta. Que já me ofereceram já droga, tudo, arma para guardar em casa, tudo, mas como eu fui criado numa família boa, tudo, né, eu não aceitava nada, né, sim, mas eu acho que o de menor devia pagar, né, pelos atos que comete, né, e já sabe o que fazem já, né, tudo, né. Sou contra. Porque eu entendo que o menor abaixo de 18 anos não tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado, né? Por mais que a gente tenha os meios de televisão, que coisa, mas eu acredito ainda que a maioridade deveria prevalecer nos 18 anos. Eu sou a favor da redução, pelo fato de já hoje com o avanço da tecnologia e a globalização de tudo que a gente vem passando, né? Os jovens hoje não têm um maior discernimento do que vem acontecendo, né? Então, assim, eles têm hoje a possibilidade de estar votando, né? Tem um conhecimento muito mais amplo que não impede hoje de já ter esse discernimento do que é certo e errado, né? Perante a lei, que hoje está aí com a internet acessível a todos. Bom, muito bem, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês nesta noite, participar aqui do nosso programa Conversa Aberta num tema tão polêmico, né, que é a redução da maioridade penal. Muito obrigado ao Dr. Sérgio, muito obrigado, Andréia, pela presença de vocês aqui. Bom, vocês acompanharam a reportagem onde a maioria da população que era aí a favor da redução da maioridade de 18 para 16 anos, né? E tramita na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição, a 171 de 93, que propõe a maioridade penal de 18 para 16 anos. O que é que vocês acham? Sou contra ou a favor? Boa noite. Boa noite. Boa noite, telespectadores. A princípio, eu sou contra, né, essa redução, tanto que essa PEC já é de 93, quer dizer, nós estamos há mais de 22 anos, né, com ela tramitando no Congresso. E agora ressurgiu novamente essa discussão em cima desse tema. A redução, ela não vai modificar de maneira alguma a violência que nós estamos passando, essa crise de violência, né, essa crise de falta de autoridade perante o povo brasileiro. Então, não é reduzindo de 18 para 16 que vai diminuir o índice de criminalidade no país. E sim vai aumentar a porcentagem carcerária, né, e vão colocar pessoas de 16 a 18 anos no sistema penitenciário, que já é mais do que evidente que está falido. Então eu acho que a gente deve continuar priorizando o Estatuto da Criança e do Adolescente e implantando cada vez mais políticas públicas para que diminua sensivelmente, né, esse índice de criminalidade
que não é tão alto assim como é dito pela imprensa e pela população. Tem Durante esse o programa a certo gente vai passando essas pesquisas que nós desconhecimento. temos aqui para a gente poder mais aprofundar nesse assunto. André, você que é assistente social, trabalha lá no CASEP, poxa vida, acho que você vive diariamente, claro, né? Todo esse problema, essa questão do menor infrator, né? Mas antes de você dar a sua resposta, eu queria que você explique o que é o CASEP. O CASEP ele é o Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório. Tá? É onde os adolescentes, assim que saiam da delegacia, né, quando é apreendido, eles vão para o CASEP e aguardam durante 45 dias. A gente chama assim socioeducativo, lugar onde está internado, mas na verdade eles estão presos lá, né, Andréia? Eles são presos lá. Sim. Que existem termos que não se pode falar, mas na realidade eles estão presos lá. Já fiz reportagem, tem porta de ferro, etc. Só não tem polícia lá, né? Mas, na verdade, os adolescentes que estão ali dentro do CASEP, é feito todo um trabalho, né? Na verdade, eles não ficam o dia todo lá dentro dos quartos, tá? Então, eles vão mais para dormir, apenas à noite, tá? Mas assim, durante o dia, atividades. Tem atividade o tempo todo. Ok. Isso. Você é contra ou a favor da redução? Eu sou contra e concordo assim com o Dr. Sérgio que isso não vai diminuir, tá? A criminalidade entre os adolescentes, né? E acredito que para eles, né, indo para uma penitenciária, um presídio, né, que tipo de trabalho vai ser feito, né? Dentro do CASEP, ali ainda está sendo trabalhado, né? Tem toda uma equipe que está ali para atender, para acolher, né? E até mesmo trabalhar com o próprio familiar, o responsável, né? Para que seja feito, tenha uma mudança com esses adolescentes. Doutor, o senhor acha que o Brasil, a sociedade brasileira tem que repensar muito nessa questão de por que se está se produzindo tantos jovens infratores? Acho que tem que se tomar alguma medida, porque assim, eu vou citar, por exemplo, hoje o adolescente, por exemplo, aquele que tem o pai e a mãe que trabalham, né? E não tem com quem deixar o filho. Então a gente sabe isso de muitas histórias por aí, né? Lá o menino tem 10 anos, certo? Ou um pouco menor. Aí ele vai para a rua, é educado na rua e pela rua. Aí ele vai vendo toda aquela questão que vê lá um policial que mata o bandido que mata policial, que mata o vizinho, né? Toda essa questão. E chega em casa, liga a televisão, aí vê lá o jovem lá com celular, com tênis novo, bonezinho bonitinho, etc. e tal, e os pais trabalhando sem condição nenhuma de pagar alguém para cuidar desse menino. Aí vai o traficante vai lá, vai aliciar, chega lá e fala assim, olha, toma aqui uma droguinha para você vender, que aí você vai poder comprar o seu tênis, o seu celular, né? Então, assim, como é que a gente pode mudar essa realidade? Quem gostaria de falar primeiro sobre isso? Posso dar a minha opinião. Eu não estou dizendo que eu tenha uma fórmula. Se eu tivesse, né, ou qualquer um do país tivesse uma fórmula, ela provavelmente já deveria ter sido aplicada. Mas são várias questões. Eu tenho um ponto de vista em que nós estamos hoje passando por uma crise de autoridade. Falta autoridade no seio político, falta autoridade no seio familiar, principalmente, e falta autoridade no seio educacional. Então todos estão achando, em virtude muito da pecha, né, que com adolescente não se pode fazer nada, que com adolescente não acontece nada. E isso é uma grande inverdade. Quem trabalha na área, como eu, há 5 anos, eu trabalho exclusivamente com a área da infância e adolescência. E isso tem que mudar, esse conceito tem que mudar, principalmente dos pais. Né? Os pais têm que retomar a autoridade que eles tinham antigamente. Certo? Então o filho tem que ter respeito e obediência para um pai. Em muitos casos, isso está acontecendo por essa falta de imposição de limites aos filhos. Porque os pais acham que não podem fazer nada contra os filhos. E isso é um grande equívoco. É porque também foi mudada uma realidade onde antigamente uma palmadinha, né, resolvia. Né? Aí hoje, se o próprio filho pode denunciar o pai e a mãe, né, se no caso foi dar uma bela de uma chinelada, ou um tapa, bom, enfim, algo que marque
ele possa ter prova para ir até uma delegacia. Espancamento é uma coisa. Espancamento é uma coisa, educar... Educar com uma imposição de limites mais rígido é outra coisa. E é isso que nós temos que retomar. A família, pai e mãe, tem que retomar esse tipo de educação. E é muito importante a geração vai ficar cada vez pior. Não tenha dúvida, porque hoje o que acontece com esses pais que saem para trabalhar e não tem com quem deixar a criança, com um determinado tempo, com o passar do tempo, os pais perderam totalmente o controle por esse jovem. Não conseguem mais, né, a se controlar. A gente vê isso até em as pessoas de outro nível, do nível mais alto, né, que a gente vê hoje, frequentando a casa de alguns amigos, que alguns pais já perderam o controle sobre o filho. Porque na nossa época, não tão longe assim, porque eu não sou tão velho, bom, enfim, até 10 horas, 11 horas a gente tinha que estar em casa. Né? Hoje, os jovens vão para a balada a partir de meia-noite, 2 da manhã. Né? E com a falta desse controle, o que acontece? O familiar, o responsável, pai, mãe, né, eles não estão conseguindo dar conta do adolescente, né, e com isso eles estão desistindo do adolescente. Né, estão colocando o próprio filho fora de casa. Né, o filho que já está, né, no mundo do crime, que já está traficando, né, e por falta desse controle eles estão desistindo, muitas vezes, do adolescente. Como lidar com essa situação? Por exemplo, segundo uma pesquisa do Datafolha, 87% da população brasileira quer a redução da maioridade penal, certo? E boa parte das entidades, instituições, ONU, Unicef e outras centenas, é contra. Como lidar aí uma parte da sociedade querendo, né, e a outra tentando explicar para a sociedade que não deve fazer isso? Bom, acaba a violência aí? Não, a violência nunca vai acabar. Em qualquer país vai ter violência. Né? Nós temos que diminuir o índice e o índice de crimes um pouco mais bárbaros. Né? Mas é o seguinte, com informação, Eduardo, informação. A população tem que ser melhor informada de como acontecem os procedimentos, por exemplo, na área da infância e da adolescência, com o adolescente que comete um ato infracional. Porque muitas pessoas, né, a maioria, esses 90%, não sabem o que acontece quando um adolescente comete um ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa. Todo mundo acha que ele é apreendido em flagrante, levado para a delegacia e dali ele é liberado para os pais, o que é um equívoco, mais um equívoco. Então existe muita falta de informação dentro de como se processa com um adolescente que comete um ato grave. Doutor, quando é levado lá o adolescente, lá para o senhor, te passam todo ali, qual é o tipo de crime que o adolescente aqui, Joinville e região, cometem? Olha, Eduardo, hoje basicamente tem muito roubo, né? Que é a subtração de coisa alheia móvel, né? Retirada com violência ou grave ameaça. Então é muito roubo. O furto diminuiu bastante e muito em função também muito uso de drogas, né, no meio. Tá? Então, basicamente é roubo esses crimes mais graves que adolescentes cometem. E esses adolescentes que cometem esse tipo de ato infracional, que é equiparado a crime, né? Tá? Ato infracional é equivalente a crime. Tá? São internados provisoriamente aonde? No CASEP, aonde a Andréia trabalha. Né? E se depois ele é sentenciado e o magistrado aplica uma medida socioeducativa de internação, ele vai para um CASE, que é o Centro de Atendimento Socioeducativo, mas para sentenciados, onde ele pode ficar até 3 anos internado. Então o que falta muitas vezes, até com colegas, né, é uma questão de deixar um pouco mais de tempo internado. Porque a média em São Paulo de internação, ela é menos de 1 ano, é 9 meses de internação. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, até alguns períodos atrás, tentou aumentar de 3 para 8 anos, né? Mas não foi aprovado lá em Brasília. E a casa, o sistema que eles usam lá em São Paulo, vem apresentando sucessos, né, em relação à recuperação dos jovens. Mas eu queria trazer assim o nosso problema mais para Joinville. Andréia, os pais geralmente vão lá frequentar, vão lá visitar os seus filhos, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo lá, qual é o resultado, assim? Por exemplo, os pais estão gostando do trabalho, das medidas que estão sendo feitas lá com eles? Bom, os pais eles acompanham bastante o adolescente, né? Toda semana eles estão lá dentro do CASEP com a gente, né?
é orientado pelos técnicos também, né? E eles sempre mostram para a gente que o filho está tendo uma melhora, né, ali dentro da instituição, eu falo, tá? Então, elas sempre, às vezes, a maioria delas vem agradecer, né, pelo trabalho que está sendo feito ali dentro. Né? A gente tem o controle do adolescente dentro da instituição, né? André, qual é a classe social desses jovens que estão lá? Assim, cor, credo, né? Assim, religião, o que eles, o que você tem, são quantos jovens vocês têm lá? Nós estamos hoje com 17 adolescentes. 17 adolescentes. Lá tem Isso. espaço para quantos menores? São 28 vagas, tá? 22 onde eles ficam na parte ali de dentro e 5 são da triagem, da onde eles vêm da delegacia. Poxa, e então, aguardam aqui está uma beleza, atendimento. então, aqui em Joinville, em relação ao menor infrator, porque a gente vê uma realidade totalmente ao contrário em outros locais, onde o local que tem para 10, para 20, para 30, tem 200, né? Não, a gente não permite, Eduardo, colocar mais do que a capacidade. Tá? Que não é a realidade de outros locais. Tanto que, desculpa André, interromper, tanto que o CASEP foi aumentado as vagas para 28, certo? Uhum. Só que, por uma questão de gerenciamento, né, melhor, foi diminuída essas vagas, porque antes eles ficavam em 3 num quarto, e aí prejudica. Então agora só se coloca 2, é quarto, viu? Não é cela. Tá. Né? Tá? A gente chama de quarto, mas olha, é que a gente modifica, né? Mas é uma cela, que eles estão presos. Lembra bastante uma cela. Eles estão privados da liberdade mesmo. Estão privados da liberdade, dali eles não saem. A não ser com autorização judicial. Né? Ou algum trabalho eventual fora, externo, em que aqueles que têm uma certa regalia, que têm um melhor comportamento, podem usufruir desse trabalho externo, certo? Então, foi diminuído para 21, 22 vagas, né? Para ser gerenciado bem. Mais do que isso a gente não coloca, Eduardo. Então, quando não há vaga, infelizmente, às vezes a gente não... Quer dizer, não tem como lotar, não tem como passar de 28. Ali não é presídio, não vai né? acontecer. Onde fala-se muito e se age pouco, né? E nós gostaríamos até de deixar bem frisado que o adolescente ele não fica o tempo todo dentro do quarto, né? É feito um trabalho o dia todo com o adolescente. Ele vai para o quarto apenas para dormir. Bom, desse trabalho que você está falando, que ele passa boa parte do dia fora, etc. e tal, muitos acabam depois alcançando a liberdade, né? Tem muitos que retornam? Assim, 50% deles às vezes retornam para a instituição, mas a gente consegue trabalhar com bastante adolescente. Até mesmo estava comentando com o Dr. Sérgio, né? Nós recebemos bastante ligação de adolescente, né? Que nos ligam falando, eles costumam chamar nós de dona. Dona, estou trabalhando, estou estudando, né? Saí do mundo do crime, né? E hoje estou tendo uma vida aí normal dentro da sociedade. E é uma coisa que nos alegra bastante, né? Dentro do nosso trabalho. Só Eduardo, complementando, é isso que eu falei antes, falta de informação, principalmente do adolescente, que acha que não acontece nada com ele. E quando ele vai quando ele chega na instituição de internação, né, tanto CASEP como CASE, aí a ficha cai. Ele, puxa, o que eu fiz? Porque ele achou que não ia acontecer nada com ele. Que da delegacia ele ser levado para casa, ele ia no outro dia poder cometer outro crime grave e nunca ia acontecer nada com ele. Entende? Então aí é que eu digo que falta informação. Né? Falta informação para esses adolescentes. E aqueles que forem trabalhados, né, daí é outra questão na redução, que eu tenho uma posição intermediária, né, mas depois eu comento. Doutor Sérgio, eu quero aqui dizer que nós vamos entrar no nosso primeiro break, nós vamos botar daqui a pouco, tá? E a Andréia também aqui, nosso convidado, assistente social do CASEP, e também o doutor Sérgio, promotor da infância e juventude. Olha, no próximo bloco vamos tratar da violência juvenil como uma política pública, não é um problema de segurança pública. Daqui a pouco nós voltamos com o Conversa Aberta. Até já. E só para dar o espaço aí que eu entrar a vinhetinha, aí já está começando. Bancos de Joinville agora abrem 1 hora mais cedo, às 10 da manhã. Todas as agências devem respeitar o novo horário de atendimento. Com a mudança, você passa a ter 6 horas por dia para as tarefas bancárias.
das 10 da manhã às 4 da tarde. Os bancos que abrirem depois do novo horário podem ser multados pela Prefeitura. O valor ultrapassa R$200 mil em caso de reincidência. Fique de olho nas agências para garantir que elas estão cumprindo o novo horário de atendimento. Se não, denuncie a ouvidoria da Prefeitura. O telefone é 156. Bancos de Joinville abrem às 10 da manhã. Agora é lei. Voltamos com Conversa Aberta. Boa noite, muito obrigado pela sua audiência. Hoje o nosso assunto aqui, estamos conversando sobre a redução maioridade penal, um apelo que a sociedade vem fazendo, mas a gente vê que também tem o lado contra e o lado a favor. E a gente está debatendo esse assunto hoje aqui, né, para que você, telespectador, e a gente mesmo aqui, possamos passar para você dentro daquilo que a gente precisa refletir sobre esse assunto e que vem assustando realmente, né? Dentro da questão da política pública, onde é que o senhor acha que a gente deve, a sociedade deve encaixar para encontrar aí, para diminuir a violência entre os jovens? Bom, educação, né? A pátria educadora nossa já sofreu um grave corte de orçamento, né? Então, como é que nós vamos melhorar o sistema, né, o povo? Instruindo cada vez mais esse povo, com uma educação melhor, mais apropriada, né, com pagamento melhor de professores, uma escola pública decente. Tá? Meu ponto de vista, uma educação melhor, ela vai surtir efeito, mas não é de um ano para o outro, né? Tanto que o ECA, ele fez 25 anos. E eu estou falando, modéstia à parte, né? Estou dizendo que do jeito que estava sendo levado a interpretação do Estatuto, gerou essa juventude de hoje que está aí, né? Que acha que pode tudo e ninguém manda neles, né? Porque lá tem muitos direitos e eles acham que eles não têm deveres. Então, isso. Implantação de políticas públicas, se fala muito em políticas públicas. Primeiro, Eduardo e telespectador, nós temos que ter o básico. Esse país não existe o básico, nós temos que ter primeiro a infraestrutura. O que eu digo na área do ato infracional? Na área dos adolescentes e das crianças, né? Nós não temos nenhuma delegacia especializada em Joinville para cuidar de ato infracional. Como é que nós podemos pensar em algo mais? Nós não temos policiais para cuidar de uma delegacia, que é a porta de entrada, né? Muitas vezes falta vagas em CASs e CASEPs do estado todo. Nós estamos com um CAS em Joinville de 70 vagas, só que só pode receber 25, no máximo 30. Por quê? Porque não tem efetivo. Então, e o problema acaba é mais causando embaixo. até mais insegurança em relação à população, pelo fato hoje, né, que a gente vai assistindo na televisão, né, bem, enfim. Agora, uma outra questão importante, eu vou passar aqui para vocês alguns dados que eu tenho sobre os outros países, de que forma eles usam as suas leis, né, punem os seus adolescentes, os seus jovens. Segundo o mapa do Unicef, na América do Sul, tem idades mais elevadas, a Colômbia e Peru são 18 anos, a Argentina e Chile 16. A América do Norte é a mais rigorosa, os Estados Unidos varia entre 6 e 18 anos, conforme, claro, a legislação do Estado. No México é entre 11 e 12 anos. Na Europa varia de 10 a 14 anos, Noruega e Inglaterra 15, ou melhor, na Inglaterra 10 anos, na Noruega é 15. Apesar que na Europa houve uma mudança, porque a Espanha e a Alemanha, eles tinham diminuído para 16 anos, agora eles retornaram, né? Porque viu que não causou o efeito que eles achavam que ia acontecer, né? A África baixa mais ainda, os números é de 7 a 15 anos. No Oriente Médio, o Irã pune diferente. Homens e mulheres 9 anos, parece que as mulheres são mais violentas lá no Irã. E os rapazes, os homens, 15 anos, os jovens, né, 15 anos. A Ásia vai de 7 a 14 anos. A gente vê assim, muito a questão de comparar ou seguir alguns exemplos de outros países. Por que os Estados Unidos é assim? Por que não fazer igual, se está dando certo lá, etc e tal? Lá no país tal, com 2, 3 anos cometeu crime, pronto, vai para a cadeia e vai tentar ressocializar esse menor. Enfim, eu acho um absurdo essa comparação, até pela questão social, a questão de educação, a questão de cultural, etc e tal, de querer trazer, né? Alguns, claro, a gente pode aproveitar, por exemplo, na Bélgica,
tem um fato interessante que quando o menor lá é preso, antes ele é passado por psiquiatra, por psicólogo, né? Aí, com o resultado da conversa com o psicólogo ou com o psiquiatra, aí vai ser definido qual tipo de punição que ele vai receber e para onde ele vai. Quer dizer, ele não vai ficar misturado, não vai ser colocado esse jovem de uma forma igual a um estuprador, a um assassino, a um traficante, né? Então vai ser feito um trabalho especial. Aquele sim que cometeu um delito grave, né? Um crime, um estupro, um assassinato, quer dizer, ele vai não se misturar ao outro, ele vai ser tratado, né? Mas eles não vão ficar juntos. É interessante essa medida que a Bélgica faz, né? Eu acho que dentro dessas comparações assim, eu me simpatizei mais com esse da Bélgica, porque o adolescente, ele está naquele momento que as ideias estão fervendo, a energia está a 1000 por hora, né? Então acho que se a gente colocar uma boa semente, porque eu acredito na recuperação. A gente conhece, o senhor deve conhecer vários casos de recuperação, né, doutor? Sim, realmente. Por isso que cada vez mais eu acho que o estatuto ele deve prevalecer, né? Ou seja, os atos infracionais devem ser seguidos através do estatuto e não haver a redução. Nós precisamos de exemplos como o da Bélgica. Nós precisamos de pessoas técnicas que trabalhem na área com o adolescente, né? Porque o resultado vai ser profícuo, vai existir, né? Então a família tem que ser trabalhada, né? Eu entendo que nem precisaria de um estatuto da criança e do adolescente, sim um estatuto da família, porque a culpa do adolescente às vezes ser assim, desse jeito, vem muito da família, vem muito do vínculo familiar, que às vezes não existe, né? Então as famílias hoje estão muito desestruturadas. E a rua chama muito o adolescente, né? Parece que ele é atraído pela rua de uma forma que perde a noção das coisas, né? Então, tem várias nuances que podem ser trabalhadas melhor. A gente não pode esquecer que nós estamos num país de terceiro mundo, quarto, quinto, sexto, dependendo do caso, né? Se a gente não tem nem estradas asfaltadas, não tem nada, nós vamos pensar em ainda ter nenhuma delegacia especializada onde poderia ser feito um trabalho desse. Mas é que quando a gente fala sobre isso, a gente pensa, então prende, né? Mas é colocar assim como a causa embaixo do tapete, né? É como se fosse uma sujeira, não resolve realmente a causa desse problema que é tão importante, né? Que as políticas públicas têm que fazer um trabalho. Por exemplo, o senhor comentou aí sobre a questão da redução do investimento que ia ser feito no governo federal. Foram 60 bilhões de corte, boa parte na educação, né? E por aí vai. Hoje teve também uma questão o índice de aumento de jovens desempregados também nesse país aumentou muito, né? Quer dizer, não tem atividade para o jovem, não tem educação para o jovem. É preciso fazer uma reflexão urgentemente, vocês concordam comigo, para tentar resolver esse problema. Que a gente está aqui conversando, etc e tal, estamos aqui confabulando sobre esse problema tão sério no país, mas aí a gente fala, os nossos políticos, será que nesse momento estão conversando sobre isso, né? Tentando resolver essa situação? Então a gente tem que levar realmente a sociedade, mas o que a sociedade quer é que seja feita a redução. E aí eu pergunto, colocar um jovem infrator junto numa cadeia, levá-lo para uma cadeia, onde ali dentro só tem assassino, traficante, estuprador, vai recuperar um jovem desse? Hein, Silvia? Eu acredito que não. Não porque, aonde ele está ali, hoje em dia, que é dentro do CASEP, ele tem todo um trabalho. Tem todo um acompanhamento, né? E dentro de um presídio, de uma penitenciária, como vai ser? Então, eu acredito que isso não vai adiantar. Doutor, eu fui repórter policial, investigativo, né, durante muito tempo, e a gente acabava frequentando assim, por reportagem, né, vendo todos esses lados, né? Na questão do jovem, no caso que se for aprovado, o menor é colocado ali junto com esses assaltantes, estupradores, traficantes, no lugar onde cabe 3, 4, o senhor sabe que em cela a gente vê pela televisão, tem 30, 40 no espaço mínimo, né? Vai ali colocar um jovem. O que faz com esse jovem ali, até ele entrar numa facção, são coisas absurdas. E no momento o jovem vai ter que entrar numa facção dentro para poder sobreviver. Né? Aos 10 anos, dependendo do crime que ele fez, vamos lá, um exemplo que ele passou 10 anos preso, né? Ele vai sair. Como é que a sociedade vai receber esse jovem? Esse é um outro fato, porque eu digo, hoje, se você colocar um jovem preso, né, lá na frente, eu creio que a sociedade vai estar mais violenta. Não sei se estou errado. Não, eu concordo, é isso mesmo.
Nós temos que pelo menos fazer a tentativa de resgatar esse adolescente. A gente fala em adolescente, que é de 12 até 18 incompletos. Esses podem ser aplicadas medidas socioeducativas, que elas vão desde a advertência até a internação, passando por liberdade assistida, por prestação de serviço à comunidade, e semi-liberdade, onde técnicos que fizeram cursos estão aptos a trabalhar com esses adolescentes. Num presídio, por exemplo, aqui em Joinville, ele vai ser colocado numa cela comum com vários outros condenados e que não se sabe a periculosidade de ninguém. Então não é feita uma triagem, uma colocação conforme a periculosidade. No CASEP a gente já faz isso. As pessoas que comandam o CASEP, a coordenadora e todos os funcionários, todos os técnicos, colocam em quartos separados quem, conforme for, se faz parte de alguma facção, se não, cometeu algum crime mais grave do que o outro, e depois é feito um trabalho individual e com a família, tudo dentro do CASEP. Quer dizer, o trabalho é realizado, só que tem muitos adolescentes que eles também optam, eles têm a opção, o livre-arbítrio. Então eles podem, ou eles continuam numa linha errada, ou eles entram nos eixos e começam a trilhar o caminho correto. Dentro do que o senhor está falando, eu queria até que a André também agora respondesse, tem uma outra pesquisa, aqui, um outro dado, que foi no site do UOL, e diz assim: você concorda com penas mais rígidas para adolescentes infratores? Sim. Menores de idade que cometem crimes devem receber penas de adultos. 92,12% dos pesquisados pelo UOL, essa foi a pergunta. O outro, não, menores de idade infratores devem ser orientados a receber penas alternativas. Aliás, eu participei dessa enquete, eu coloquei isso daqui, que menores de idade devem ser orientados a receber penas. Aí me surpreendeu, 4,19% só da população. E o outro, por último, o tanto faz, nada vai mudar a violência no Brasil, aquele pessoal que está desacreditado realmente, 3,68%. O que você acha dessa pesquisa, Andréa? Eu acredito que são aqueles que são favoráveis, à redução da maioridade. E é por isso que colocaram assim. Doutor? Bom, essa pesquisa reflete o que as pessoas estão pensando, mas volto a frisar, por falta de informação com o que acontece com o adolescente quando ele comete um ato infracional. E muito por culpa da própria nossa mídia, que é sensacionalista em cima de um adolescente. Por exemplo, um adolescente comete um homicídio. Isso não está livre de acontecer. Aqui em Joinville, semana passada, aconteceu. Mas o cometimento de crimes no país, por adolescentes, é menos de 10% do que acontece com adultos. Eu vou segurar um pouquinho só essa informação, porque eu vou deixar uma pergunta agora no ar. A mídia, boa parte dessa questão de que hoje as pessoas emocionalmente no Brasil estão afetadas com os crimes que alguns adolescentes cometem, a culpa é da mídia? Eu vou deixar essa resposta para vocês daqui a pouco. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com Conversa Aberta. Até já! Na casa do Lourenço e da Marlene, no Costa e Silva, a água da chuva não escorre pelo ralo. Ela cai na cobertura da estufa e rola direto para os galões. De lá, vai para a limpeza da casa e molha as verduras orgânicas que o casal vende na feira. Então, a adaptação bem simples. Tem uma calhazinha feita de cano de PVC, aí colocado um cano aqui de praticamente 1 metro, À medida que a chuva aumenta, a água alcança o tambor aqui, então ele enche esse tambor. Estando cheio um tambor, a gente tampa, para evitar o mosquito da dengue, Então é tampado esse, e daí essa água aqui a gente utiliza daí no viveiro de mudas, através de um regadorzinho, Economiza bastante água, evita o desperdício, E é um reaproveitamento 100% da água da natureza. Então é uma água que ela, até para as plantas em si, ela ajuda porque ela não contém cloro, nada, então ela evita até de estar danificando as plantinhas. Tem diferença aqui para as donas de casa que vão ver o vídeo? Tem diferença limpar a casa com água da chuva e com água que vem da torneira? Não, é totalmente assim, iguais. Se eu pegar da água da Kazan, da água de Joinville,
Com essa aqui, então, é a mesma coisa. Eu lavo calçada, lavo o piso, eu faço tudo com a água. O mecanismo de captação de água não é complicado como parece. Se a chuva for boa, um galão de 200 litros fica cheio em 5 minutos. Na sua casa, isso pode ser feito no telhado mesmo. Mas lembre-se de fechar bem o galão para o mosquito da dengue não fazer a festa. Estamos de volta com Conversa Aberta no canal 16, canal Legislativo. Muito obrigado pela sua atenção, boa noite a todos vocês, a sua família. Estamos hoje aqui conversando com o Dr. Sérgio, promotor da Infância e Juventude, e também com a Andréia, que é assistente social do CASEP. Nós estamos falando sobre a questão hoje, que em qualquer lugar hoje se está conversando, sobre a redução da maioridade penal. No bloco anterior eu deixei para o senhor, para vocês responderem a uma questão sobre a mídia. Hoje a gente vê muitas reportagens nos canais sobre, por exemplo, o número de homicídios diários desse país é uma questão de guerra civil. É uma questão de tem gente morrendo, mais gente morrendo aqui do que nas guerras que estão acontecendo no outro lado. Mas aí um adolescente infrator morreu, matou uma pessoa, né? No jornal à noite tem aquela mídia toda e aquela comoção nacional, né? Esse fator e hoje essa preocupação de violência, é a mídia que está causando isso ou não? Posso começar? Por favor, depois eu vou pedir para que... Essa é a minha abordagem, essa é a minha visão. A mídia é muito culpada pelo que está acontecendo. E muito por falta de conhecimento de quem trabalha nela, né? Então tem muitos... pessoas que trabalham, que têm um microfone na mão e falam fatos que não são verdadeiros de acordo com a legislação. E é isso que a gente está tentando mudar, né? Tentando mudar aqui, pelo menos aqui em Joinville, para fazer um trabalho pedagógico. Posso entrar um pouquinho nessa seara? Aliás, até um trabalho que o senhor está fazendo, que eu fiquei sabendo, um trabalho que o senhor está fazendo, que depois vai ser encaminhado tanto para o CASEP como para as escolas aqui de Juventude, isso, né? Aqui as escolas municipais de Joinville. Isso. Né? Escolas municipais e estaduais também. Estaduais, né? Também. Para o munícipe, né? Então, o senhor poderia passar esse trabalho? Sim, rapidinho, tá? Se me permite. É um trabalho que está sendo realizado juntamente com uma repórter, a Shirley, do Jornal A Notícia. Tá? Então ela pegou um caso, esse trabalho já está sendo processado há 1 ano. E nós estamos agora em fase final. Ela está redigindo toda a matéria. Ou seja, um caso prático que aconteceu com um adolescente que cometeu um ato infracional grave, foi internado provisoriamente, foi aplicada uma sentença de internação, hoje ele está no CASE e já está há mais de 1 ano e continua lá. Então esse trabalho aí foi feita uma reportagem em cima de todas as medidas socioeducativas que são realizadas e são aplicadas, como as medidas em meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Ela vai explicar como funcionam essas medidas, a semi-liberdade, como funciona, a internação tanto provisória como de adolescentes sentenciados, como funcionam, né? Fez várias entrevistas com educadores, com pessoas técnicas que trabalham na área, e esse efeito pedagógico que eu chamo é que eu gostaria chamar de a atenção repassar, dos jovens também, não é? De chamar a atenção. Então vai ser colocado em mídia, né, em CDs, e vai ser repassado para todas as escolas do município, tanto estadual como municipal, né, todos os meios de imprensa, órgãos, associações, quem tiver interesse, para mostrar um caso prático e como o ECA funciona. Porque muita gente acha que não acontece nada com o adolescente. E é isso que é o problema. Então, um adolescente mata uma pessoa, né, como aconteceu no Rio, como aconteceu em Criciúma, e a mídia toda faz daquilo um estardalhaço. No né? caso até de Criciúma, dessa médica, parece que Criciúma é uma cidade onde violenta, todos os menores né? são infratores. Né? E não é por aí. Então quer dizer que adolescente não pode fazer nada. Quando comete, é a mídia em cima. E o maior, que comete, já em Joinville já estamos quase com 50, acho, homicídios, 40 para 50. Né? Então quer dizer, o maior pode cometer o que bem entender. O menor pode tudo. E o menor nada? Não é bem assim. Aqui, só mais um detalhe. É que às vezes o tema me entusiasma. É o tema, né? Do senhor, né? O senhor trabalha com os jovens infratores. Homicídios, Eduardo, em Joinville, eu estou há 5 anos, deu menos de 1% que adolescente cometeu. Menos de 1%. Tá? Em 5 anos.
Andréia, bom, vendo aí esse trabalho que o doutor Sérgio está fazendo, né, logicamente acaba na intenção de diminuir a violência no município. Até essa questão de 1% aqui na cidade, na maior cidade do estado de Santa Catarina, a terceira do sul, né? Surpreende isso você? Me surpreende sim, porque como você havia falado, né, sobre a mídia, eu acredito que, como o Dr. Sérgio falou, não são tantos homicídios causados pelo adolescente, né? E a mídia fazendo aquele auê, aquele crimes contra a vida, né? Aquele escândalo todo, né? E quando coloca ali na notícia, coloca apenas que o adolescente de 17, de 14, de 15, né, matou, ceifou uma vida e ponto. E o que aconteceu com esse adolescente? Então não é colocado, né? Então não está sendo colocado que está sendo trabalhado, né? Que ele está sendo acompanhado. Então é feito todo aquele auê como se nada acontecesse. Doutor, o senhor acha que falta um debate plural aí com a imprensa para tentar trazer a imprensa para uma realidade, né? Porque, me desculpe os colegas, às vezes muitas manchetes são colocadas nos telejornais, tanto o que de banca como de televisão, que é mais para chamar a atenção, ou para vender mais jornal, ou para pegar mais audiência na televisão, né? Eduardo, eu sei que o tema é complicado, né? A gente precisaria passar mais informações, né? Isso é ponto pacífico. O que está difícil hoje é de conseguir convencer as pessoas que não há necessidade, né? Esse está sendo um trabalho bem árduo por parte de quem é contra, né? Mas eu vejo assim, antes que termine o nosso programa, eu queria colocar para o telespectador que eu sou a favor de uma medida, uma saída intermediária, Eduardo. Sabe? Eu acho que o adolescente que comete um fato grave, com violência contra a pessoa, né, os famosos crimes hediondos, num primeiro momento, num primeiro ato infracional que ele comete, ele tem que ser processado, né? O procedimento tem que ir pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Na vara da infância e juventude, onde vai ser aplicada uma medida socioeducativa para ele, certo? De internação, semi-liberdade, o que for, liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade. Aí esse adolescente vai ser trabalhado por técnicos, pessoas especializadas que fizeram um curso apropriado para isso, né? Esse adolescente vai ser trabalhado e vai ser colocado para ele que se ele cometer um novo ato infracional dessa magnitude, aí eu concordo que ele vá responder na vara respectiva criminal. Porque ele foi avisado, daí ele vai ter o livre-arbítrio, né? Porque há muita reincidência, em virtude da pecha de que achar que não acontece nada e em virtude também do fato de que eles estão ficando pouco tempo internados. Aqui em Joinville nós estamos deixando muito mais tempo, mas na maioria das cidades eles ficam pouco tempo internados. Então eles acham que vale a pena. Quanto tempo aqui eles ficam internados? Agora com o CASE, eles vão ficar no mínimo um ano. No mínimo um ano. Muita gente, mas só um ano. Só um ano não. É bastante para um adolescente. Do jeito que eles mudam de personalidade e crescem rápido, um ano é muito para eles. Dentro desses 87% que nós passamos aqui, uma pesquisa do Datafolha, onde a maioria da população brasileira quer, a gente pode colocar que boa parte dessa porcentagem tem uma força da mídia, né, que acabou aí, entre aspas, fazendo com que a população fique a favor, que seja, que diminui para 16 anos. E o outro ponto dessas pessoas que querem que diminui é que, no ponto de vista deles, eles dizem que, se o adolescente pode votar, se ele já pode fazer tantas outras coisas, né, por que não, se ele cometer um crime, ser preso? Então, essa é uma das questões que as pessoas vêm colocando, né? Se ele pode votar, já pode namorar, já pode fazer sexo, já pode fazer isso, fazer aquilo, então por que, se ele cometeu o crime, não ser preso? Isso é uma das perguntas, assim, uma das respostas, né, que mais a população que quer a diminuição faz, né, doutor? Isso daí não é uma causa tão, vejo absurda, né, essa questão, porque na verdade é um problema social realmente desse país, né, que vem trazendo esses adolescentes, uma parte desses adolescentes, para a violência. A preocupação, doutor, que eu vejo também é o seguinte, por exemplo, agora estão querendo passar para 16 anos, correto? Daqui a alguns anos, pelo que eu vejo, vão querer passar para 14.
Daqui a outros anos, não sei se eu vou estar vivo ainda, vão querer passar para 12. E daqui a pouco, se continuar assim, vão buscar ele na maternidade. Né? Então, a gente tem que procurar isso, uma solução rápida para tentar resolver isso daí. Não é verdade? O nosso critério de idade foi o critério biológico, escolhido pelos legisladores. 18 anos, biologicamente, certo? Vou reverter o teu pensamento inicial, certo? Eu acho que o que está errado é uma pessoa votar com 16, é poder fazer o que você falou com 16, com 14. Isso que eu acho errado. Porque adolescente mesmo assim não deve ficar na rua até 10 horas, 11 horas da noite. Aí falta quem? Falta pulso de pai e mãe dentro de casa. Então não venham colocar a culpa na legislação, né? Os pais e mães é que tem que tomar conta dos seus filhos, para que não aconteça esse tipo de situação. O que está errado é votar com 16 anos. Ele não tem discernimento suficiente para votar. Ele não tem discernimento suficiente para dirigir como estão querendo que dê carta com 16. E eu vou mais a fundo. Com 18 anos você ser capaz, possivelmente, de responder pelos seus atos, né? Eu tenho já filho de 24 e 21 anos. Eles não têm condições com 18 anos. Me desculpa. Qual seria o critério, então, no seu ponto de vista, para a gente tentar diminuir essa questão que hoje vem diminuindo a violência? Esse critério intermediário, eu acho que é suficiente. Porque ele vai ter o livre-arbítrio, ele vai ser trabalhado. Ele precisa primeiramente ser trabalhado. Né? Depois de ser trabalhado, aí ele vai seguir o caminho dele. Se ele quer o caminho do presídio, da penitenciária, ou ele quer o caminho de casa. Eu não concordo num primeiro momento sem ele ter sido trabalhado. Porque muitas vezes eles vão na onda dos outros. Tem muitos Maria vai com as outras nesse meio. Tá? Andréia, isso eu acho daí injusto. Dentro dos internos lá que estão no CASEP, logicamente, claro, vocês têm conversa, sabe a vida, ou boa parte, né, da vida desses 20, 18, né, que você me disse, desses 17 que estão lá. Né? Conversando com cada um deles, dependendo do crime que cada um cometeu ali, ou infração que cada um cometeu, você olha, poxa, pelo dia a dia dele, né, pela postura, pela conduta dele lá dentro, você acha que passa isso por você, esse já está recuperado? Nós temos adolescentes ali dentro que tem bastante perspectiva de mudança, tá? E que quer mudar, né? E temos alguns também, que é a minoria, né, que pretende ficar no mundo da criminalidade, infelizmente. Mas a partir dos atendimentos, das orientações, né, que toda semana a gente está conversando e orientando o adolescente, a maioria deles se arrependem. A maioria se arrepende? Sim. Né? Existem casos de alguns querendo voltar porque lá tem comida, tem uma cama? Porque a gente já aconteceu, já viu casos até já no casos maiores, né, no presídio, né, de pessoas voltarem para o presídio porque tem um café da manhã, tem almoço, tem janta, né? Na verdade, ali no meio dos adolescentes, não. Dentre eles ali, não. Por quê? Porque são poucos os que não moram com a família, né? E que, por estar aí no mundo do tráfico, não tem tempo para comer. E ali dentro ele tem tudo isso, né? Mas muito pouco adolescente. Como é que a gente acha, então, agora para a gente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, e eu queria deixar, o que você acha que deve ser feito, o que vocês acham que deve ser feito, então, para manter a sociedade dentro do normal, né? Colocar, como a gente já discutiu boa parte aqui no programa, né, que percebi que vocês são contra de colocar o menor junto com assassino, estuprador, enfim, né? E junto com na questão dos 18 anos. O que vocês acham hoje que é necessário o país para um dia a gente poder sonhar que esse Brasil tem uma vida normal? Posso responder? Um debate saudável agora sobre o assunto. Tá, assim, ó, é um pensamento meu, pensamento de quem foi educado de uma forma rígida, de quem educou os filhos de uma forma rígida. Tá? Educação com imposição de limites. Nós temos que voltar, o pai e a mãe vão ter que voltar a ter autoridade dentro de casa. O professor vai ter que voltar a ter autoridade no seio da sua sala de aula. Senão, vai ficar pior, Eduardo. A situação vai piorar.
Eu hoje, depois de tantos anos como promotor, que estou desde 92, 23 anos vou fazer de Ministério Público, tá? O estatuto é de 90, certo? Nós criamos essa geração aí, porque muita conversinha, né? Todo mundo dizendo assim, os psicólogos e aquilo, um monte de gente que trabalha na área, não se pode agir com uma certa autoridade, porque eles têm muito direitos e não sei o que lá, só fala em direitos. Aí houve um pequeno pecado dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Teria que ter um capítulo, um título, colocando os deveres do adolescente. Né? Porque eles acham que não têm deveres, eles acham que são inatingíveis. Né? E aí é que é o erro e que virou essa geração. Eu quero ver o que vai dar na próxima, se continuar desse jeito. Né? Então, pai e mãe tem que ter pulso firme dentro de casa. Não era só olhar, né, para o filho, né? A gente olhava para o filho, né? O filho já sabe o que o pai está sentindo e o que ele tem que fazer. A gente vê na nossa geração, tem que voltar na minha assim. geração, o senhor é mais jovem que eu, mas a gente via que na época realmente era só no olhar. Era só no olhar, ficava aquele silêncio, tudo. Não era questão de violência, de bater, não, mas era o respeito que nós tínhamos. Respeito pelos mais velhos. Quer dizer, aquele olhar lá já era, sabe, já tremia, né, doutor? Não sei se o senhor passou por isso, mas eu tremia ali com os meus pais. Eu sempre digo, para onde eu vou falar, né, que me convidam, que eu nunca, não me lembro pelo menos, de ter discutido com meu pai e falado alto ou dedo em riste para ele. Nunca. Até hoje. Até hoje. Isso é respeito, entendeu? Não tenho dúvida. E isso é muito Isso bonito. que tem que ser voltar, né? E só mais uma coisa. Ainda bem que a lei da palmada não passou do jeito que eles queriam. Tá? Porque aí eu ia mudar de promotoria, ia fazer outra coisa, porque ia ser o caos. Aí sim que professores, educadores, todo mundo que trabalha na rede de atendimento ia ver o que ia ser bom. É verdade. Assistência social ia ter muito trabalho aí, né? Ia ter bastante. Eu acredito assim que a educação, o respeito. Aqui dentro de Joinville a gente tem bastante programas assistenciais, né? Então, dentro da educação, quando dentro de uma escola eles estão vendo, né, a dificuldade de um adolescente, eles podem estar encaminhando para conselho tutelar, eles podem estar encaminhando para um CRAS, para um CREAS, onde a família vai estar sendo acompanhada, onde o adolescente vai estar participando de algum curso, de alguma coisa, para que seja feita, tenha essa mudança. Senão as coisas vão ficar complicadas realmente. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui em nossos estúdios. Nós estamos aqui no plenário, né, da Câmara de Joinville. Eu queria agradecer muito, doutor Sérgio, a sua presença, viu, nesta noite, aqui no Conversa Aberta. Muito obrigado pelas suas informações, pela sua sinceridade, né? E espero que tenha realmente, você, telespectador, esteja satisfeito, né? Apesar que isso é um tema que a gente tem tanto ainda por muito discutir, né? Mas desde 93, né? Desde 93, né? E ainda parece que espero, né, que seja o mais breve possível. Andréia, assistente social, CASEP, muito obrigado, viu, Andréia, também pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E bom, na verdade, eu quero parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo lá, né, de recuperação destes adolescentes, porque a gente pode falar, quando se fala em Joinville, eu sempre falo para as pessoas de fora, né, sobre a questão, lógico, da insegurança, tem bastante crime aqui, mas ainda vejo uma das cidades que poderia ter uma violência tão grande e graças à bênção de Deus a gente não tem uma cidade tão violenta em Joinville, né? Então, parabéns ao trabalho que vocês estão realizando lá, mando o nosso abraço a todos lá do CASEP, viu? E a você, amigo telespectador, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Nós voltamos na próxima semana, sempre com um tema muito importante para você. Caso você queira deixar alguma mensagem, alguma sugestão de pauta, entre em contato conosco através do nosso e-mail, que é o jornalismo@cvj.sc.gov.br, e também você pode entrar nas nossas redes sociais, que é /Câmara Joinville, no Facebook, no Twitter e também no YouTube. A todos vocês, uma boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.